Meus irmãos, paz do Senhor. Feliz por estar com vocês. Esse é melhor, pastor Eliseu. Muito feliz. Abra, por favor, a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Nenhum congresso de mulheres me deu um tema tão complexo para pregar. Esse povo aqui lê Bíblia. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Versículo 11. Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles, não veem, porque ouvindo, não ouvem, não entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. O coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converter, e eu os curaria. Felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Assentai-vos, por favor. Pastor Adelino, pastora Genilda, como é bom estar com vocês. Todas as irmãs que lutam, pelejam pela causa de Cristo, pelo desenvolvimento do reino de Deus. Que Jesus abençoe vocês, minhas irmãs, cada vez mais. Eu me alegro em pregar em evento de mulheres, porque eu aprendi a pregar no círculo de oração, onde tem 99 irmãs e um irmão, na maioria das vezes. E a minha mãe, sempre dirigente de círculos de orações, me levava. Ela era escalada 3 vezes por semana, terça, quarta e sexta. Chegávamos a andar até 2, 3 horas a pé. Chegava às 8, dobrava os joelhos, levantava às 9h30 para continuar os hinos e as oportunidades. Essa foi a base do meu ministério
Sou grato a Deus pelas mulheres de oração das Assembleias de Deus. Missionário Alex, Jesus abençoe sempre. Sua esposa, que eu esqueço o nome direto, ela briga comigo. Jennifer, trouxe os bolinhos? Que Deus abençoe esse casal. O Alex Silva é um amigo, é um grande pregador do Evangelho. Muitos os conhecem. Minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida, está aí recuperando uma batalha com a voz. Bora ver se ela canta no final. Ora aí. Eu tenho alguns materiais, eu queria falar para vocês. Tem o CD da Luana, incluso o playback. O original estará disponível por R$10. Eu tenho DVDs de mensagens. Conquistando o que precisa. Não comemore. O juízo final. Não remova os marcos antigos. Resgatando a presença. Um DVD. Obrigado pelo apoio, meu amigo. Está lá na porta. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês sobre a palavra do reino e a oposição ao reino. A palavra do reino e a oposição ao reino. Eu tenho percebido que pregar sobre o que Jesus fez é inspirador, é bonito, é perfeito, é completo. Mas pregar o que Jesus pregou é difícil. É um evangelho radical. E os missionários, evangelistas, pastores, conferencistas ou teólogos atuais tentam simplificar o que Jesus aprofundava. E aprofundar o que Jesus simplificava. O evangelho de Jesus sempre foi radical. Nenhum pregador pregou mais sobre o inferno do que Jesus. Ninguém se expressou contra as pessoas até lhe dando apelidos como Jesus. Raposa, diabo, joio, serpente. E Jesus chegou ao ponto de dizer: se tua mão direita te faz pecar, arranca. É melhor entrar cotó no céu do que no inferno com as duas. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca. É difícil até a gente pregar mensagens expositivas sobre o que Jesus pregava, porque você vai chegar numa parte que você vai ter que dizer: o fogo do inferno é um fogo que não se apaga, e o bicho nunca morre. Você vai ter que dizer: não vim trazer paz, eu vim trazer espada, mesmo eu sendo o príncipe da paz. Você vai ver Jesus olhando para um homem que ele acabou de libertar e dizer: não, eu digo não para você. Aí você vê ele olhando para os demônios e os demônios orando. O homem orou e disse: deixa eu ir com tu. Ele disse: não. Aí os demônios disseram: deixa eu ir para os porcos. Ele disse: sim. Sim para demônio e não para o liberto. É estranho se dedicar a pregar o que Jesus pregava. E em Mateus capítulo 13 ele vai pregar. E como que ele vai pregar? Saindo de casa. Capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. A partir do versículo 46, ele prova quem é sua verdadeira família, que seus irmãos estavam lá fora e queria falar com ele, os mesmos que o chamavam de louco. E dentro de casa ele foi desonrado. No capítulo 13, da casa que ele foi desonrado, ele sai. E a Bíblia diz que ele sai, capítulo 13, versículo 1, e se assenta à beira-mar.
Ele vai pregar na praia, porque dentro de casa a sua mensagem está sendo limitada a quem o conhece. E ele quer que sua mensagem seja mais espalhada, mesmo conhecendo os que virão. E no versículo 2 a Bíblia diz que quando ele se assenta à beira-mar para ensinar, porque Jesus, ele se dedicava ao ensino, os milagres eram resultados do ensino. Jesus ensinava, enquanto ele estava pregando, as multidões estavam ali, então ele, no momento do ensino, ele praticava o milagre. Se a gente praticasse mais os ensinos de Jesus, nós precisaríamos menos de milagres. Os seus ensinos são os princípios que regem a nossa vida. Tem muita gente que está precisando de um milagre financeiro, porque não consegue seguir os princípios bíblicos de como se comportar com a sua renda. Tem gente precisando de um milagre no casamento, porque se seguisse os princípios dos ensinos, não precisaria hoje de um milagre no casamento. Então Jesus sempre se dedicava a ensinar. Milagre era resultado, consequência no caminho. E ele se assenta. Era a prática da época, ensinar assentado ou em pé. Ele se assenta, a multidão fica ao redor, ele fica no meio, óbvio. E ele entrou num barco. Ele entrou num barco, ensinou e começou. Ele entrou no barco, assentou-se e começou a ensinar. Você vê Jesus entrando num barco para multiplicar. Você vê Jesus entrando no barco para operar maravilhas. Só que o mais perfeito e lindo é ele entrando no barco para pregar, é entrando no barco para ensinar. Nossa vida é barco onde Cristo multiplica. Nossa igreja é barco onde Cristo faz maravilhas. Mas a preferência do Cristo é entrar no barco para ensinar. Porque milagres gera curiosos, ensino gera discípulos. E ele entra no barco e começa a ensinar assentado, e o povo estava reunido na praia. Uma estratégia para que a sua voz alcance mais pessoas. Ele tem um ensino que vai alcançar mais gente. Eu acho lindo isso, que Jesus sai de casa e vai para a praia pregar para mais gente. Logo no contexto, ele vai começar a falar assim: o semeador saiu a semear, versículo 3. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Primeira parábola. Depois ele conta outra parábola. Parte dela também caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não tinha profundidade. Quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte caiu em terra boa, e o povo está ouvindo, Jesus vai contando um monte de parábola. Outra parte caiu em terra boa, deu a colheita a 100, 60 e 30. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Perceba que a Bíblia diz o seguinte: uma tão grande multidão se reuniu ao seu redor. Aí quando ele percebe que tem uma grande multidão, ele vai dizer: eu vou explicar para esse povo o que é evangelho. Ele diz: o semeador saiu a semear. Tem muita gente aqui me ouvindo, é o que Jesus quer dizer para aquela multidão. Tem muita gente aqui que está me ouvindo, mas poucos serão capazes de reproduzir o que eu estou produzindo através da minha palavra. Ele diz assim, porque como é que começa? Começa caindo à beira do caminho. É o crente do evangelho da beira do caminho. É o crente quase lá.
E Jesus diz que essas sementes que caíram à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Não teve como produzir, não teve como frutificar. Ele está falando da semente do reino. No versículo de número 10, os discípulos se aproximaram dele. Ele está sentado, ensinando. A semente caiu à beira do caminho. Teve outra semente que caiu no terreno duro, pedregoso. Teve outra que caiu e logo brotou, mas não durou muito tempo. Quando o sol aqueceu, morreu. Aí os discípulos chegaram assim: mestre, por que tu estás falando por parábolas? Não é que os discípulos nunca tinham ouvido Jesus contar parábolas. O que é parábola? A palavra parábola significa colocar do lado para comparar. Então Jesus está usando ilustrações de um campo, de uma semente, de um semeador, da agricultura, para colocar uma realidade facilitada. Só que os discípulos perceberam que Jesus está fazendo só comparações. E eles olham para Jesus e perguntam assim: mestre, por que tu estás ensinando por parábolas? É como se os discípulos estivessem dizendo assim: Senhor, o Senhor está pensando que está facilitando, mas está complicando as coisas. Seja logo direto. Quem está me ouvindo diz amém. Os discípulos estão dizendo: Senhor, seja direto. Fala o que tem para falar. Aí Jesus diz assim: é que a vocês que estão aqui perto, vocês que são discípulos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino. A essa maioria não. Quando eu digo aponta a maioria, não é vocês aqui não, pelo amor de Deus, gente, é lá. A essa maioria não. Vocês que estão perto, vocês que me seguem, vocês que andam comigo, foi dado, já foi dado, foi concedido o conhecimento dos mistérios do reino. Então, o contexto do ensino de Jesus é reino. Eu preciso muito de sua atenção. O contexto do ensino de Jesus é o quê? Gostei, fica melhor. O contexto do ensino de Jesus é o quê? Ele está falando de reino, mas de repente, para falar do reino, ele vai falar de semente, ilustrando com a palavra. Ele está falando sobre a palavra do reino. E essa palavra tem que se desenvolver. De que forma? Saiu o semeador a semear. Versículo 1, capítulo 13. Saiu de casa e foi para a beira do mar. Por quê? Porque um semeador saiu a semear. Se o semeador sai a semear, é porque ele tem semente. Quem é Cristo? O rei. O que é o evangelho? O reino. O que é Cristo? O semeador. O que é o evangelho? A semente. O semeador saiu a semear. O que é o crente? Um semeador. O que é a semente? A palavra. Jesus vai falar de reino, mas vai deixar claro que o reino se estabelece quando eu saio de casa para o campo. Jesus sai de casa para a praia, porque ali estavam as pessoas, o campo. Pastor, onde é o meu campo? No coração de quem te ouve. Pastor, como é que eu sei a minha chamada? É começar a desenvolver o que Deus te chamou para fazer. Pastor, como é que eu faço para fazer a obra? Fazendo. Como é que eu faço para fazer? Fazendo. Saiu de casa e foi onde as pessoas estavam. O que é isso? O evangelho de Jesus é urbano. Evangelho templocêntrico não é evangelho de reino, é evangelho de religião, porque toda religião tem templo.
A gente chama isso aqui de templo, mas a Bíblia chama de prédio. A gente chama de templo pela honra, a gente chama de templo pela história, mas para Deus isso aqui não é templo, isso é prédio. Porque a gente não é religião, a gente é reino. Mateus 4 diz que Jesus pregava o evangelho do reino. Catolicismo, religião. Espiritismo, religião. Budismo, religião. Evangelho é reino. E esse reino é desenvolvido com a palavra sendo pregada onde? Lá fora. Não só dentro de casa. Então Jesus está ensinando que a instituição do seu reino também se evidencia onde tem pessoas do lado de fora, saindo de quatro paredes. Agora, preste atenção sobre a palavra do reino. A palavra do reino é uma semente. E o que é o campo? O coração. Eu vou repetir para você não esquecer. E eu faço questão de que tu preste bem atenção nessa palavra, por causa de uma palavra que Jesus disse aqui, versículo 12. Quem não entende, e versículo 14 e 15, há uma palavra de juízo sobre quem não entende. Então eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, aqui de Nazaré. A semente do reino é a palavra, e o campo para essa semente é o coração. A semente do reino é a palavra, e o campo dessa semente é o coração. Então vamos falar da semente e do campo, que é o coração. Jesus disse primeiro, semente que caiu à beira do caminho. Deus está falando com alguém aqui, que se você faz parte do reino de Deus e valoriza a semente do reino, você tem que deixar de ser um crente quase. Porque a beira do caminho não é no caminho. Rapaz, eu não cheguei, mas estou perto. Não presta. Ou você fica no caminho, à beira do caminho, a palavra, o evangelho, o reino, a vida de Cristo não terá efeito sobre a sua vida. A beira do caminho é aquele que quase pega, quase entende, quase vai. Aí tem uma música que diz, quase vai para o céu. Você precisa decidir se é lá ou cá. Não fica preocupadinho se Jesus vai ficar tristinho com você, não. Que o que ele tinha de fazer, ele já fez. Ou tu é mundano, ou tu é santo. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Ou você é carnal, ou você é espiritual. Ou você é do céu, ou você é do inferno. Beira de caminho não dá. Ou você presta atenção na palavra por completo, ou você simplesmente não dê nenhuma atenção à palavra. Ouve as músicas e vai para lá de fora mascar chiclete, ficar no WhatsApp. Por quê? Porque seu coração não pode dar só uma parte para a palavra. É sobre essa geração e contra essa geração que Jesus está falando no 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado. Jesus está explicando no versículo 18 o que ele falou no versículo 4. Vieram as aves e comeram a semente que caiu na beira do caminho. Aí no 18 ele diz, é aquele que recebe a mensagem, mas não entende. Por quê? Porque a mente não está aqui. Aquilo que você foca, você pega. Eu tenho que falar, eu não dou conta. Eu não venho aqui pregar para tu dar glória a Deus. Tu que vem aqui para dar glória a Deus, eu venho aqui pregar. Se quiser dar glória, dá. Tem gente, irmão, que chega na igreja, presta atenção. Eu sei que você trabalha, eu sei que você estuda. Hoje é feriado, hoje teve folga para o povo aqui em São Paulo. O povo trabalhou aqui hoje. Muita gente trabalhou, ok. Eu sei que você trabalha, ok. Eu tô pós-cirúrgico aqui, minha esposa está em recuperação também, ok. Aí cada um aqui tem suas dificuldades. Aí eu chego aqui, ai, tô cansado.
Não é crítica, é um ensino. Eu aprendi. Sabe o que seu corpo está dizendo? Sabe o que seu corpo está dizendo? Não quero ficar aqui. Sabe o que sua mente vai entender? Eu preciso de conforto. Aí a mensagem vem e não tem nada de conforto. Você não entende nada. Aí você diz assim: não, pastor, para de espiritualizar as coisas. Não é o pastor, é Jesus. Presta atenção, por favor. 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende. Repete. Tem irmã que não quer falar. Agora não quer falar, né? As outras coisas quer falar. Bora lá. 1, 2, 3. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. Parou. Aí você diz assim: ué, o pastor está se tornando crítico? O pastor está se tornando intelectual demais? Não. Bora para a Bíblia, para você ver como que ouvir a palavra é algo tão espiritual. Olha o que Jesus disse no versículo 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem. Quer que eu seja mais claro? O diabo vem. Quer entender? Pelo menos pergunta para quem está do outro lado. O que ele disse? Não entendi. Ô irmão, o que é que o pregador disse? Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Senão o diabo vem. E tem gente que está junto com o diabo dentro da igreja. Por quê? Porque não quer entender a palavra, sabe? Aí acaba o culto. Eu sou baiano, irmão. Eu gosto do reteté assim, viu? Eu critico a bagunça na igreja. Eu gosto do fogo sim. Só que é o seguinte, ó. Rapaz, mas tu pensa num culto. Foi forte. E a palavra? A palavra foi mistério. Põe retorno para mim, por favor. Isso, o cara já estava colocando. Peraí. Mas no versículo 11 está dizendo: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino. Não tem palavra misteriosa para crente. Quem está entendendo a palavra? Melhorou. Se não entender, o diabo vem. Então deixa eu te dar um conselho. Anota as coisas interessantes. Aqui, ó, eu estou pregando aqui, ó. Como é que o pastor fica? Olha que bonitinho. Aí, ó. O senhor tem quanto tempo que é pastor? O senhor esquece ela não. Quantos anos, pastor? 34, ele errou, ela acertou. De crente 55. Quantas mensagens o senhor já ouviu na vida? Várias. Mas aí vem eu que não tirei nem a calça plástica do ministério. Eu estou pregando. O pastor está assim, ó. Aí tem uns abestalhados que só sabem fazer cara de galã no Instagram. Chega aqui, quer dormir, quer mexer no celular. O maligno está do teu lado, rapaz. Você precisa entender a palavra. É por isso que o pregador tem que pregar Bíblia. Não é virar narrador. A pessoa de Deus, tu acredita no quanto você está pensando. Pelo amor de Deus, rapaz. Nem tu está entendendo o que você está falando. Não, pastor, eu sou pregador pentecostal. Não, tu tem problema. Não tem nada a ver com pregador pentecostal, não. Por quê? Porque se a mensagem não for entendida, o maligno vem. Irmão, igreja que entende a palavra não tem diabo dentro dela. E se entrar, ele sai. Foi Jesus que disse, não fui eu. Quando alguém ouve a mensagem e não a entende, o maligno vem
e ele arranca o que foi semeado em seu. Olha o acesso que o diabo tem. O diabo tem acesso ao coração de quem não dá a sua mente para a palavra. É por isso que eu sempre, quem está me ouvindo, e tal. Ó, vocês estão ligados. Eu não estou perguntando a vocês, mas foi bom. Eu estou dizendo que sempre que eu prego, eu pergunto, quem está me ouvindo diz amém. De novo, vocês estão ligadaço. Sabe por quê? Porque se você não entender, o diabo vai ter acesso ao seu coração. E o que Jesus está dizendo é que quando a palavra chega aqui, ela desce para aqui, não tem como. Você só pode guardar a palavra no coração se você a tiver na sua mente. E como é que eu coloco, pastor, a palavra na minha mente? Ouvindo e lendo. Tem gente que não sabe ler, mas tem a Bíblia em áudio. Tem meus DVD de pregação. Tem a Bíblia em áudio. Tem mensagens aí em áudio. Tem a Bíblia na voz de Cid Moreira, que você pode colocar dentro do teu carro, sabe? Parar de ouvir o funk gospel, o rap e botar a Bíblia lá para tu ouvir. Porque se não tiver aqui, não vai descer para aqui. A semente é a? E o campo é o? Aí Jesus diz assim, versículo 20: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Aí a gente empolga, né? Rapaz, a gente pega uma mensagem forte. É isso aí, eita manto, eita glória. Vem pra Jesus, isso aqui é o pregador, tô criticando a minha classe. Vem pra Jesus que você vai parar de sofrer. Aí o cabo nem crente já tá lá em pé. Ô glória, eu tomo pó desse negócio aí. Vem pra Jesus que a prova acaba. Amém. E o cara, por quê? Porque logo recebe. Está escrito, logo recebe. Versículo 5: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não era profunda. A terra não é fofa, a terra é dura, não tem profundidade. Então, você planta a semente, rapidinho. Só que Jesus explica, ele diz assim, só que como não tem raiz, permanece pouco tempo. Escuta, sabe, você que empolga rápido, preste atenção que Jesus fala, olha o equilíbrio da mensagem de Jesus, entender. Aí tem gente que está escutando a mensagem do reino, não entende e às vezes passa até vergonha. E a Bíblia diz que tolo é aquele que responde sem entender. E resposta para nós assembleanos é glória a Deus, aleluia, amém. Amém. É bíblico, dê glória a Deus, faça barulho sim, mas pelo amor de Deus, não é o logo, não é a reação rápida. Pensa primeiro. Jesus te ama, quer te salvar, quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história, e a pessoa vai dizendo amém, glória a Deus, amém. Aí a pessoa diz, aceita Jesus? Amém, eu aceito. Empolga não. A aflição revela o que é conversão e empolgação. Sabe por quê? E vem, e chega desmaia no domingo. Aí na terça, eu não aceitei Jesus não, eu só fui lá receber a oração. Você quer ser obreiro mesmo? Leia Timóteo, leia Tito. Tem que ter bom testemunho. Tem que ter a família equilibrada. Não pode ser valentão, pode ser valentim, valentão não.
Não pode ser neófito, tem que ser bom de Bíblia. Não pode ser topetudozinho. Não é que Deus não te escolheu. Não. O que Jesus está dizendo é: pensa primeiro, analisa, empolga não. Tu quer casar mesmo? Não, pastor, eu quero casar, é a moça da minha vida, é o rapaz da minha vida. Calma, logo cresce na aflição, morre. Está escrito. Porque o verdadeiro amor não é evidenciado no piscar de olhos, é na aflição. Mical percebeu que Davi pega a pedra, mete na testa do gigante, a vitória é garantida. Mical percebeu as meninas tudo doidinha de Davi. Saul mata 1000, Davi mata 10.000. Aí Mical disse: olha, ele é diferente, ele é bonito. Papai, eu quero casar, papai, eu quero casar, papai, eu quero casar. Davi também olhou para Mical e disse: filha do rei, eu vou ser genro de rei. O que o senhor quer para eu casar logo com essa Mical? Aí Saul disse assim: eu quero sem prepúcio de filisteu. Lá vai Davi, irmão, trazer 200, aquela nojeira nas costas assim, ó, um monte daqueles negócios das costas. Tá aqui, 200, eu quero é casar. Casou logo. A pressão, não é que crente ia ficar 5 anos namorando, não estou fazendo apologia à prostituição e a namoro escandaloso aqui, não. Eu estou querendo dizer, analisa. A palavra do casamento é palavra de Deus, mas não é para brotar rápido. Pensa, estuda. Aí Davi casa, aquela empolgação toda, aí já começa a complicação. Quando Davi é solteiro, o demônio enche Saul. Demônio também enche, tá? O demônio enche Saul, aí Davi toca a harpa, o demônio sai. Quando se casa com Mical, o demônio volta, Davi toca a harpa e o demônio não sai. Porque arrancar prepúcio é rápido, agora conquistar o tempo certo para se casar com Mical e com Davi é mais complexo. Por que a unção não flui mais? Aí Saul disse assim: manda matar Davi. Aí quando chegou na casa de Davi, Davi perna para quem tem. Tá na cama, rei, tá na cama. Manda, pega a cama com tudo. Quando pegou a cama, tinha um ídolo na cama, no lugar de Davi. Davi tem harpa, Mical tem ídolo. Porque julgo desigual não é só eu ser crente e ela não. É eu querer Deus e ela só quer as coisas da terra. Ou ela quer as coisas de Deus e eu só quero as coisas da terra. Julgo desigual é eu querer honrar meus pais e ela não. É eu querer honrar minha liderança e ela não. É eu ter as doutrinas bíblicas e ela vir de uma seita que não honra as doutrinas bíblicas. Ela tem ídolo, eu tenho harpa. Aí ela disse para Davi assim, ó: foge que meu pai quer te matar. Davi foge, ela fica. Pera, tu tem que ir junto. Por quê? É na aflição que o casamento se evidencia. Mas foi muito rápido. Você aceitou Jesus? Aceitei, pastor. Tem quanto tempo de crente? 2 anos e meio, pastor. O que tu é? Eu sou conferencista internacional. O cara foi na Bolívia, irmão. O cara foi na divisa aqui, irmão. O cara botou o pé assim, irmão: Brasil, Paraguai, sou internacional. Aí já não quer mais sentar no culto de doutrina para ouvir seu pastor. Não quer mais ir para a escola dominical. Tá muito rápido esse negócio. Ouve a mensagem, mas não tem profundidade. É raso. Aí Jesus diz:
quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra que recebeu, logo abandona essa palavra. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as coisas desta vida, o engano das riquezas a sufocam. Sufoca o que? A palavra. Ele enriquece, mas a palavra se torna infrutífera. Gente, a nossa geração se preocupa demais com aparência. Nossa geração se preocupa demais com a conta cheia. Nossa geração se preocupa demais em mostrar para o vizinho que conquistou, em mostrar para os parentes que conseguiu vencer. Mas o espaço para a palavra está sendo perdido. Aí eu lembro que no tempo do rei Josias, quando ele era ainda um infante, ele disse assim: vamos restaurar a casa do Senhor, vamos, e eu quero a contabilidade de todos os tesouros. Ok. Aí a Bíblia Sagrada diz que começaram a limpar o templo. Quem está me ouvindo diz amém. Começaram a limpar o templo. Eu estou falando já sobre o terceiro tipo de coração, aquele que é sufocado pelas coisas materiais, pelas riquezas. E quando começaram a limpar o templo, Ilquias olhou, o pai de Jeremias olhou numa caixa cheia de ouro, cheia de prata, cheia de tesouros, e de repente ele viu um livro. O livro perdido no meio da prata e do ouro. Quando ele achou o livro, ele pegou o livro, correu e disse: olha o que a gente encontrou. Josias, criança, ainda nem sabia o que era aquilo de fato fisicamente. O que é isso? Ele disse: é o livro da lei, é a palavra de Deus. Aí Josias perguntou: onde você o encontrou? O camarada, o escrivão, disse assim: a gente achou no meio da prata e no ouro, perdido. A palavra está sendo perdida no meio da prata, no meio do ouro. Eu tenho que achar uma mensagem para convencer o coração do povo. Eu tenho que usar a mensagem para tirar a oferta.